todas, todos. Vamos para a nossa segunda aula? Bom, eu imagino que vocês tenham feito, pelo menos mentalmente, o exercício da aula anterior, né? Que eu tinha pedido, que era, pensem em situações em que vocês se sentem construtivistas e que vocês não se sentem construtivistas. Esse é um exercício importante para a gente refletir sobre o nosso processo aqui no curso todo, certo? A gente vai trazer agora nesse início algumas teorias sim, algumas reflexões sim, para quando a gente embarcar na prática, a gente vai fazer muito essa ligação entre a teoria e a prática ao longo do curso, vocês poderem começar a olhar para o que vocês faziam antes e tentar mudar isso aos pouquinhos e ouviu alguma coisa aqui, já começa a mudar, tá bom? Algumas chavinhas vão mudando dentro da gente e depois essas chavinhas que mudam dentro da gente já começam a ter impacto na prática e quando começa a falar da prática diretamente, então muda muita coisa. Vamos lá. A aula de hoje é o que é alfabetização e tem uma apresentação de slides que eu vou colocar aqui do lado, junto, certo? Então eu vou pôr a tela aqui para gravar, tá bom? Vamos lá. Então vamos começar com o que é alfabetização. Esse conceito que a gente traz aqui no curso de alfabetização, que não foi inventado por nós, obviamente, que a gente segue, é um conceito que vem da Emília Ferreiro, gente, tá? A gente vai trazer até um vídeo dela falando sobre isso, porque ela amplia o olhar sobre a alfabetização e a gente vai falar sobre essa questão. Olhar ampliado. Normalmente a gente está acostumado a ouvir falar de alfabetização quando a gente quer falar sobre a aquisição do sistema de escrita, que a gente vai usar o termo aquisição do sistema de escrita, que é o processo mais focado com a descoberta, né, do nosso sistema de escrita pelas crianças. Mas a gente vai preferir aqui ampliar o olhar e entender o processo de alfabetização de uma outra maneira. O processo de alfabetização, ele envolve também o contato com a diversidade de textos que existe no mundo. Isso está dentro do processo de alfabetização. Por quê? Porque não dá para a criança pensar sobre o sistema de escrita sem estar inserida numa prática social, né? De uma maneira tradicional, com cartilha. A gente acredita no contrário disso. A gente vai fazer um caminho para chegar nisso nessa aula. Então, como não faz sentido a gente trazer as palavras, enfim, as letras fora de contexto para as crianças, a gente considera que a alfabetização dentro da alfabetização está tudo, né? Então, os textos, olhar para os textos, as capacidades de leitura, elas estão ligadas também às práticas de leitura. Então, a gente não tem como separar isso. Quando a gente for falar sobre leitura, especialmente, vocês vão entender também sobre produção de texto, o que eu quero dizer. O que isso significa? Que no processo de alfabetização, tá tudo junto, o contato com os textos do mundo, que muitos autores chamam de letramento, e aquisição do sistema de escrita. Ai, Bruna, então é errado chamar de letramento? Claro que não, né, gente? Existem diferentes linhas teóricas, e dentro das linhas teóricas existem questões, né, convergências e divergências. O importante é pensar na importância, o importante é pensar na importância. O importante é considerar as práticas de leitura e escrita dentro do processo. Tem gente que fala alfabetizar letrando, tá ótimo, né? É essa a ideia mesmo. Aqui a gente vai colocar tudo numa coisa só, tudo dentro do processo de alfabetização. Porque a gente acha que está tudo tão imbricado, tudo tão junto, que é impossível de separar. E a gente quer que isso aconteça, que esse ensino aconteça junto também, né? Que dentro da escola e mesmo nas situações fora da escola, a criança consiga estabelecer relações com o que ela vive no mundo, com a função social da leitura e da escrita e com o que ela está aprendendo ao mesmo tempo, para poder estabelecer relação, para poder levantar hipótese e para poder avançar também nas reflexões que ela vai fazer sobre o sistema de escrita. Então eu gosto muito dessa adaptação, né? A gente fez uma adaptação de um provérbio africano que é preciso uma aldeia inteira para alfabetizar uma criança, né? Para educar uma criança, o provérbio original, mas a gente colocou para alfabetizar uma criança. Por que é preciso uma aldeia inteira para alfabetizar uma criança? Porque a alfabetização é uma responsabilidade coletiva,
certo? Não é uma responsabilidade só da escola ou só da família, né? Os espaços e as relações de aprendizagem se reconfiguram para além da sala de aula. Então, como a gente considera as práticas, a importância das práticas de leitura e de escrita socialmente, a gente parte do princípio que a criança vai viver isso dentro e fora da escola, né? Então, a sociedade tem um papel muito importante. A escola sempre vai ter um papel primordial, ainda mais aqui no Brasil, mas a sociedade, né, o papel das políticas, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui concreto, das bibliotecas, né, as bibliotecas que existem nas cidades, né, é impossível formar leitor sem biblioteca, né, sem frequentar uma biblioteca, sem ter acesso a livros. De quem que é a responsabilidade disso? Né? É uma questão social essa. Então a gente tem que envolver todas as esferas no processo de alfabetização de uma criança. Tem a família, que é muito importante, tem a escola, que só tem um papel primordial, e ainda mais aqui no Brasil, que a gente sabe que muitas famílias não têm condição de poder ajudar pelo histórico de vida, porque não muitas vezes as mães, os pais não foram alfabetizados ou não têm uma fluência, né, de leitura, e aí a escola tem que suprir esse lado. Então, esse gráfico eu gosto muito porque ele mostra muito claramente os papéis aí. As práticas sociais de escrita e de leitura acontecem na família, na escola, né? Socialmente também, enfim, é a sociedade responsável por isso que eu coloquei sociedade também. Mas a formalização, né, com relação à aquisição do sistema de escrita, ortografia, gramática, o aprofundamento das capacidades de leitura, isso é papel da escola, certo? Então, a gente vai falar desse processo de alfabetização. Quando a gente falar de alfabetização, a gente considera esse processo amplo, e a gente vai falar muito também do processo de aquisição do sistema de escrita, que ele é importantíssimo, ele é papel da escola, né? Isso deve acontecer na escola. É lógico que a criança vai levar para casa, vai fazer coisas em casa também, enfim. Vai existir sempre essa ligação, mas a escola tem, né, esse compromisso de fazer com que as crianças aprendam a ler e a escrever. E a Emília Ferreiro, ela fala diretamente sobre essa cisão entre a alfabetização e o letramento e o porquê disso, né? Ela explica num vídeo muito bacana. Eu vou colocar o link para vocês. Eu quero que vocês assistam esse vídeo. É um vídeo do YouTube que ele é muito importante para a gente entender os motivos pelos quais a gente vai fazer essa diferenciação. É muito importante a gente considerar tudo no processo de alfabetização. Porque a criança, ela tá, a partir do momento que a gente considera, né, a gente teve a primeira aula sobre construtivismo. A partir do momento em que a gente considera que a criança é potente, que a criança constrói conhecimento e que ela vai, no processo de alfabetização, fazer isso também, e aí a gente vai falar sobre a psicogênese da língua escrita e como Emília Ferreira e Ana Teberoski fizeram essa pesquisa e o que é isso, né, com mais profundidade, mais para frente. Mas se a gente considera que a criança é potente e que ela pensa sobre o sistema de escrita, ela vai fazer isso como? Ela vai fazer isso olhando para o mundo em volta dela. Ela está o tempo inteiro aprendendo. A criança não para de aprender. Agora vai aprender, agora para de aprender. Não, ela está aprendendo o tempo inteiro. E ela vai usar essa vivência que ela tem com os textos no mundo, na escola. Ela vai usar isso para poder fazer reflexões sobre o sistema de escrita. Então, isso faz parte do processo de alfabetização. Ela tá em reflexão o tempo inteiro. Então não tem como a gente separar as coisas, né? Por isso que é a importância da gente ampliar o conceito de alfabetização. A gente vai ampliar o conceito de alfabetização, a gente vai ampliar o conceito de leitura. Essa ampliação do conceito de leitura, ela envolve outras facetas também que são muito interessantes. Por isso vai ter uma aula só sobre isso, tá bom? Que a gente vai trazer aí Paulo Freire e outros autores também para falar sobre concepções de leitura. Olha só essa frase da Emília Ferreiro que eu gosto demais.
que tem tudo a ver com aquilo que eu falei agora sobre a criança protagonista, a criança que constrói conhecimento, a criança que pensa, que está ativa no processo dela de aprendizagem. Há crianças que ingressam na língua escrita por meio da magia, uma magia cognitivamente desafiante, e crianças que entram na escrita pelo treino de habilidades básicas. Em geral, as primeiras se tornam leitoras e as outras têm um destino incerto. Do livro O Passado e o Presente dos Verbos Ler e Escrever. Então, dos pontos mais importantes, né, da gente querer a alfabetização construtivista é esse. Existem inúmeros motivos, mas um motivo muito forte é esse, né? O interesse da criança. Quando a criança ela se sente protagonista, ela participa, ela é ativa, ela passa por essa aprendizagem e por todas que ela vai ter na vida de um jeito diferente. E o impacto disso é direto, né? A relação que ela vai ter com a leitura, com a escrita, ao longo da vida escolar dela e ao longo da vida inteira dela vai ter relação com a maneira como ela foi alfabetizada. Por isso que a gente fala, tanto faz, no fim das contas todo mundo aprendeu e vai aprender a ler e escrever. Sim, todo mundo aprende, mas a diferença está na relação que a criança vai ter com a leitura, né? Como vai ser a formação dela como leitora, na concepção de leitura a gente vai falar muito sobre isso, é completamente diferente. A criança que só decodifica ou que tem uma alfabetização muito focada na decodificação, o que vai acontecer? Ela vai achar chato aquilo. Ela vai se distanciar, ela vai levar essa lembrança para a vida dela de que ler é chato, de que a leitura é algo chato. E a gente quer isso? Não. A gente quer crianças que se envolvam com a leitura, que queiram ler, que percebam a função dos textos e que, por esse motivo, queiram se relacionar com esses textos no mundo, ou que se envolva com a literatura, que é maravilhosa também. A gente vai falar bastante sobre literatura que a gente adora, que é muito importante. Essa concepção de alfabetização e de leitura vai totalmente ao encontro do que vários pesquisadores da literatura, né, dizem também sobre a importância da literatura na teoria e na prática também. Enfim, tá tudo alinhavado, gente, e é por isso que a gente acha tão importante, né, esse processo de alfabetização com a criança protagonista, esse processo de alfabetização construtivista. Eu gosto demais dessa frase da Thelma Weiss, né, sobre a alfabetização tradicional, né? Quando a gente contrapõe o construtivismo ao processo de alfabetização tradicional. Porque quando a gente faz uma alfabetização tradicional no sentido de trazer de fora para dentro, independentemente de método, tá, gente? Porque aqui a gente fala em construtivismo e esse é um ponto muito importante, que eu vou até parar e fazer um parênteses agora sobre isso. Construtivismo não é método, certo? Não é método. Construtivismo é uma abordagem, né, de ensino, um jeito de você pensar a educação. Então, como não é um método, não existe um passo a passo, né? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas isso não significa que a criança vai ficar solta, sozinha, fazendo o que ela quer no processo. Não, é claro que não, né? É muito complexo o papel do professor e o que a criança faz, né? O trabalho da criança de aprendizagem, a aprendizagem da criança, ela é muito complexa também. Então, é mais difícil? Sim, é muito mais difícil. O professor precisa ser qualificado, muito mais qualificado para poder fazer direito, né? Esse processo de alfabetização nessa abordagem, né? Sendo construtivista de verdade. Então, é mais difícil, mas é maravilhoso. E quando a gente se envolve com o processo, quando a gente vê o que acontece com as crianças e com a gente também no processo, a gente não quer outra coisa. Então, para deixar bem claro, né, e diferenciar bem essa questão de método, não ser método não significa que não exista metodologia, certo? Que você não possa encontrar maneiras de organizar a sua sala de aula, que não tenha didática, nada disso. Existe muita coisa que a gente pode e deve fazer. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no curso, sobre planejamento, sobre modalidades organizativas da sala de aula, enfim, projetos, sequências didáticas, atividades permanentes, tudo isso vai acontecer, né, na hora que a gente começar a falar sobre a prática.
mas isso é complexo. É complexo, envolve uma organização, envolve gestão de sala de aula, um monte de coisas maravilhosas. Eu, quando falo sobre isso, eu me encanto, porque eu sempre amei fazer isso e nunca quis coisas prontas, métodos prontos. Eu sou essa pessoa que prefere descobrir, desvendar junto com as crianças, fazer, criar para as crianças atividades. Se você não tem esse perfil realmente, o melhor é pegar uma apostila pronta, uma cartilha e aplicar. E aí vai vir, como a gente viu na primeira aula, de fora para dentro, né? Existem muitos métodos que fazem isso, que ensinam mecanicamente sílabas ou fonemas em uma ordem crescente e a criança aprende, ela aprende. Mas o jeito que ela aprende é completamente diferente e a relação que ela vai ter com a leitura e com a escrita na vida dela também vai ser diferente, gente. E com a aprendizagem de maneira geral. Além do que, as crianças, quando são alfabetizadas dessa maneira, desenvolvem a inteligência sistêmica. Isso foi uma relação muito legal que eu consegui estabelecer com um livro que chamou Foco Triplo, do Peter Senge e do Daniel Goleman, que fala sobre o foco triplo na educação. Eu vou deixar o link também, tem um vídeo no YouTube que explica o que é inteligência sistêmica e a relação dela com a alfabetização de um jeito bem bacana. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem também, é bem importante. Porque o que a gente quer hoje em dia, as habilidades que são importantes nos dias de hoje, são outras, né? Por isso que a gente quer uma educação diferente. E o construtivismo tem uma relação direta com tudo isso que se fala hoje em dia da educação do futuro, a nova educação. Então, o que a gente tem que fazer é resgatar essa teoria. Digo resgatar porque durante muito tempo, né, a gente viu na segunda metade do século passado vindo esses autores, Piaget, Vygotsky, enfim, muitos outros, trazendo essas coisas super legais, isso sendo trazido para as escolas, para a sala de aula, mas parece que a gente dá um passo para frente, dois para trás. E a gente olha para as escolas hoje em dia e ainda vê muito as práticas tradicionais. E parece que é difícil de sair disso, muito difícil. Só que não, gente, isso aqui é muito possível. A gente precisa voltar então e resgatar isso no sentido de que assim, não foi incorporado. Eu não considero que o construtivismo, socioconstrutivismo tenha sido incorporado verdadeiramente nas escolas ou de um jeito assim que a gente fala, nossa, agora a gente enxerga isso sendo implementado de verdade ou isso acontecendo. Não. E a gente vê outras teorias de outros autores de outros lugares agora trazendo conceitos muito parecidos, como o de inteligência sistêmica, que aparece nesse livro do Foco Triplo, que eu recomendo muito que vocês conheçam ou assistam ou leiam o post sobre, assistam o vídeo que eu vou deixar o link aqui, tá bom? Então olha só a frase da Thelma Weiss. A redução do processo de alfabetização à simples memorização de um conjunto de correspondências grafofônicas reduz também a aprendizagem do sistema de escrita à mera aprendizagem de um código. Contra todo o conhecimento acumulado pela linguística nas últimas décadas, reduz-se a língua à pura fonologia, ignorando-se o fato de que, tratando a escrita como pura transcrição da fala, o que se obtém é uma linha direta para o analfabetismo funcional, ou seja, para a formação de gente capaz de oralizar textos sem compreendê-los, pois o mundo da cultura escrita, no qual cabe à escola introduzir todos os seus alunos, é um mundo intertextual que se organiza em gêneros com linguagem própria, muito diferente da linguagem que se usa para falar. Então, vamos lá. Alfabetização. Mais uma frase da Emília Ferreiro para a gente entender esse conceito amplo. É preciso situar-se entre a nostalgia conservadora e a utopia ingênua. Uma frase do Chartier. No centro do debate, como ajudar a construir esses novos leitores do século XXI? Novos leitores que também devem ser concebidos como novos produtores de textos. Como que a gente faz isso, né? A gente está diante de uma revolução, será? Na definição do texto e do leitor, das práticas de leitura e dos modos de ler,
creio que a resposta deva ser afirmativa. Então, tudo que eu falei no slide anterior, né, sobre esse novo pensamento, que não é novo, na verdade, mas que a gente tem que bater o pé e a gente tem que ir atrás de mudar essas práticas, né, que a gente já está faz tempo no século XXI e a gente ainda vê muitas práticas tradicionais aí. Por isso que essa vontade nossa de trazer para todo mundo, né, democratizar essa ideia de alfabetização, porque exige mais do professor, né? Não sei se mais, mas exige uma qualificação diferente, né? A pessoa precisa se formar para isso, precisa ser um professor daqueles. Não é a mesma coisa do que aplicar os exercícios de uma cartilha, né? É muito mais complexo. É mais complexa a atuação do professor, é mais complexa a formação do professor e é mais complexa a aprendizagem do aluno. Então, as crianças, elas também atingem um outro patamar, né? Com relação à própria aprendizagem. Então, aqui a gente está falando de aprendizagem, de produção de texto e do contato com a diversidade de textos que existem no mundo. Percebem como a gente amplia? Né? Não é simplesmente decodificar a sílaba e a palavra, é aprender a produzir textos. Essa aprendizagem e aquisição do sistema de escrita está dentro disso, mas está dentro, não é isso. E o contato com a diversidade de textos que existe no mundo e saber ler esses textos, que envolve capacidades de leitura de diferentes naturezas, certo? E a gente vai falar sobre isso também, de uma maneira mais aprofundada na aula sobre leitura. Então agora vamos olhar para a aquisição do sistema de escrita, e que apesar de ela estar dentro do processo de alfabetização, né, e não ser só ela o processo de alfabetização, nessa concepção de alfabetização, ela também acontece de um jeito diferente, porque ela não vem de fora para dentro, certo? A criança faz um movimento, é um processo. A criança, ela levanta hipóteses, ela busca referências no mundo e conceitualiza e reconceitualiza. Na verdade, ela é um movimento que não para, certo? Ela levanta hipótese, conceitualiza, busca referência no mundo, levanta hipótese de novo, reconceitualiza. Busca referência no mundo, levanta outra hipótese, reconceitualiza. Entenderam? A criança vai fazendo esse movimento num processo, que desenvolve habilidades de alto nível, né? É muito diferente de você receber pronto, você poder pensar sobre, né? Você poder confrontar suas próprias hipóteses, mudar, pesquisar, né? Viver a alfabetização como uma experiência de pesquisa. É isso, né? É isso que é a proposta da Emília Ferreira, é isso que é nesse contexto que a psicogênese da língua escrita ela entra, porque ela mostra como que isso acontece com as crianças. A gente vai ter uma aula só sobre a psicogênese da língua escrita. E aí vocês devem estar de cabelo em pé, né? Que eu pego essa foto da professora de cabelo em pé de propósito, como isso funciona na prática. Porque é muito lindo a gente ouvir na teoria, né? Mas na prática é outra coisa. E aí a gente não vou começar já com a prática agora, mas a gente falar um pouco das práticas tradicionais e fazer essa contraposição de uma maneira clara. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou colocar esse vídeo para vocês. Esse vídeo traz um exemplo de alfabetização tradicional, de cartilha, e depois traz um exemplo meu com os meus filhos. Não é sala de aula, tá? Porque eu me filmei com as crianças, mas eu sou uma professora, eu não sou uma mãe, qualquer mãe fazendo isso. Então, a ideia é que vocês prestem atenção nas atividades que eu vou fazer com os meus filhos, porque são atividades que eu faria na sala de aula e que eu acabei fazendo com eles em casa como brincadeiras, porque eu consigo fazer, certo? No curso Experiência Ler o Mundo a gente até dá dicas de como algumas famílias que quiserem participar mais ativamente do processo podem fazer, mas quem tem que fazer isso é a escola, certo? Então, eu coloquei essa atividade como sendo ilustrativa aqui, que vai mostrar essa diferença da prática tradicional e da prática construtivista. Então, vou colocar essa última frase e depois a gente assiste o vídeo, tá bom?
Para alfabetizar é preciso ter acesso à língua escrita tanto quanto para aprender a falar. É necessário ter acesso à língua oral. E é isso que está ausente nas famosas cartilhas ou manuais para aprender a ler. Está no livro Com Todas as Letras, da Emília Ferreiro. Então, vamos ao vídeo. Foi. Que você tá procurando? Esse é o Batman. Como você sabe que esse é o Batman? Porque eu lembrei que esse é o primeiro. É, começa com a letra B, a mesma letra que começa o nome da mamãe, de quem mais? Você conhece mais alguém? Tem algum amigo da sua classe que começa com essa letra também? Gael. Não. Bebê. Pode ser a Bá também. Batom. Batom começa com B. Pode ser Beatriz. Tem Beatriz na sua classe? Jotei. Tem Joana, mas Joana começa com J. Violeta. Violeta começa com V. Flash. Esse é o número do Flash. Oi? Flash. Esse aqui tá escrito Homem-Aranha. Homem-Aranha é esse aqui. E esse? Homem de Ferro. Homem. Ó, homem. Começa igual, Homem-Aranha e Homem de Ferro. E esse? E esse, mamãe? Esse é o Pantera Negra. Pum. E esse? Esse é o Flash. Flash. Qual começa assim, ó? É com F. Pronto. Ah, F essa letra. Pronto. Já fiz. Já arrumei todos. Tinha mais elas pela frente. Olha como tá arrumadinho. Tá arrumadinho. Você vai aprendendo assim as palavras. Sabe por quê? Primeiro você vai decorar mesmo, ou ver as letras que começam e terminam os nomes dos heróis. E aí depois, quando você for pensar para escrever outras palavras, você pode lembrar de algumas partes dessas palavras. Tá bom? A gente começar a aprender o nome das letras. Aprender mesmo algumas palavras para depois você usar quando você quiser escrever outras. Por exemplo, aqui tá escrito Capitão América. Um dia que você quiser escrever uma outra palavra que comece com K também, por exemplo. Cavalo. Cavalo. Você pode olhar no Capitão América ou lembrar como é que é e você escreve cavalo também. Não, esse é o Capitão América? Não, o Capitão América é esse aqui, ó. Começa com C de Cecília e o C com A fica o K de Capitão América e Lanterna Verde. Nossa, que legal! Ficou muito legal, né, Matheus? E agora, Matheus, se a gente embaralhar todas as palavras, será que você encontra de novo o nome dos heróis? Sim. Será? Olha, vai ser muito fácil. Superman, começando com esse e esse. Tem alguns que você já tá memorizando, Teu? Tô. Ó, que legal! Esse. Pantera Negra, Aquaman. Adoro. Vai, Ceci, agora é você. Aquaman. Onde tá escrito Aquaman? Quem lembra? Aquaman. Vai de novo, Ceci. Era uma vez um time da pesada. Jogava com bola
quadrada. Jogava o quê? Futebol com bola quadrada. No sofá, na banheira. Lá, 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 lá. Uma vez. Encantado. Nasce mais penteado. Lá, 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 lá. Muito o quê? Aqui devia ter outra coisa. O que será que deveria ter aí? Gá de Gabi, né? E aí, gostaram? Mexer um pouco com vocês essa questão do conceito de alfabetização? Escrevam dúvidas, comentários, enfim, o que vocês quiserem também. Se não concordam, se acham outra coisa, a gente pode conversar sobre isso aqui na plataforma também, tá bom? Se vocês se sentirem à vontade. E aguardo vocês então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!